Pois bem, pessoal, vamos tentar esclarecer melhor essa questão. Quando tratamos do intelecto dos espíritos puros, do intelecto humano e do intelecto, então, do humano glorificado, entramos numa das regiões mais profundas da metafísica cristã. Cada uma dessas ordens de seres pensa de modo radicalmente distinto, não apenas em grau, mas em estrutura. E compreender essas distinções é compreender, ao menos parcialmente, como Deus distribui luz, forma e capacidade entre suas criaturas. Então comecemos pelos anjos. O intelecto angelical é infuso, intuitivo e instantâneo. Infuso porque tudo aquilo que faz parte de sua ordem natural é recebido diretamente de Deus no momento de sua criação. É como se, tipo, você fosse vinculado à área do direito e você recebe tudo em relação a esse conhecimento de uma só vez. Nada é adquirido por processo, investigação ou experiência sensorial. O anjo ele não aprende, ele contempla. A apreensão intelectual lhe chega inteira, sem mediação. É como uma visão súbita da essência das coisas. Tudo que pertence ao âmbito das criaturas, isto é, suas propriedades, causas, relações e finalidades, é percebido por ele em um único ato, com a clareza de quem enxerga o todo e as suas partes simultaneamente. Há, contudo, evidentemente limites, porque o anjo conhece as essências criadas, mas não conhece as futuras decisões livres de outros seres racionais, a não ser quando Deus revela. Não conhece por si mesmo os mistérios internos da Trindade, não abarca a plenitude do infinito. O conhecimento praticamente amplo deles estaria ligado à natureza, não aos seres. Seu conhecimento é vasto, mas permanece finito. Se fôssemos quantificar simbolicamente sua compreensão da ordem criada, olha, eu acho que poderíamos situá-los ali entre um 9,5 ou 10 numa escala humana. Não por soberba conceitual, mas porque esse grau descreve a quase total transparência do cosmos ao seu olhar espiritual. Os demônios conservam o mesmo modo de conhecer, com exceção da infusão. A queda não destruiu sua natureza, apenas corrompeu sua vontade. Seu intelecto ele continua intuitivo, rápido, mas agora obscurecido pela aversão ao bem, sempre distorcida, sempre. Então aquilo que percebem, eles percebem com acuidade, mas sua interpretação é sempre distorcida pelo orgulho, pelo mal. Não há neles processo então intelectual, apenas o uso perverso daquilo que eles receberam no princípio e que vão usar sempre para o mal. O ser humano comum, não glorificado, não obstante, né, conhece por um caminho leniente. A própria Bíblia diz que Deus criou os anjos superiores ao homem, isso antes da queda. Então, por um caminho leniente, corpóreo, analítico, o intelecto depende dos sentidos, das imagens mentais, da comparação, da dedução, da reflexão sucessiva, como Kant vai dizer. Nada é instantâneo. Cada ideia precisa ser esculpida na matéria do tempo. A razão humana é um movimento, não uma iluminação. E por ser movimento, ele vai errar, vai revisar, vai corrigir, vai amadurecer também, vai se arrepender, né? Quando, porém, falamos do humano glorificado, falamos de um ponto intermediário entre anjo e o humano terreno. Por isso que eu disse que seria uma espécie de, nesse aspecto, de um anjo de segunda categoria.
Sua forma permanece humana, sua alma continua racional, sua estrutura de conhecimento mantém a mesma essência. Entretanto, algo se altera de modo absoluto, a iluminação plena da visão de Deus. Essa luz não substitui o modo humano de conhecer, mas o eleva e o perfaz. A inteligência glorificada permanece humana, porém transfigurada em potência, em clareza, em profundidade. O humano glorificado não recebe conhecimento infuso idêntico ao angélico, porque ele não ganha por natureza o intelecto intuitivo, instantâneo, é específico dos anjos, mesmo quando ele se torna glorificado. Mas sempre que desejar conhecer uma verdade que esteja dentro da ordem criada e cujo conhecimento convém ao estado de glória a Deus, ele poderia sim simplesmente fazê-la brilhar diante dele. Não porque o humano glorificado tenha uma estrutura angélica, mas porque a própria visão beatífica remove as sombras que hoje tornam o nosso intelecto tardio. Ele não aprende como aprendemos agora, pela via do corpo, dos sentidos. Porém, sua maneira de conhecer continuará humana, mas acelerada, purificada, completada. E claro que haverá limites. O humano glorificado, mesmo contemplando Deus, ele não se tornará nem os anjos onisciente, somente Deus. Ele verá tudo aquilo que Deus quiser revelar e tudo aquilo que convém também ao seu estado. Não será limitado por ignorância, mas por ordem. Cada criatura guarda a sua medida. Os anjos, eles continuam superiores por natureza. O humano glorificado, ele se torna então superior aos anjos por graça, não por mérito, mas por graça, sobretudo porque os anjos nunca pecaram. Haveria filosofia na sabedoria da glória? Não como debate, dúvida ou busca, mas como plenitude de compreensão. A filosofia no céu torna-se visão, a pergunta se torna resposta, e aquilo que hoje investigamos sem descanso se torna objeto de quietude. Não é que o humano glorificado deixe de pensar ou questionar. Pelo contrário, ele pensa mais profundamente, mas o seu pensamento agora ele repousa na luz. E quanto ao alcance do saber dos anjos, sim, eles conhecem em profundidade as estruturas da criação e as regras da matéria, a ordenação das forças naturais, conhecem não por pesquisa, mas por intuição natural, porque Deus lhes deu o universo como objeto de administração e guarda nessa senda. Não conhecem, porém, aquilo que pertence exclusivamente ao mistério divino ou às futuras escolhas das criaturas livres. Esse é o ponto onde seu olhar, então, encontra um limite, encontra um véu. O anjo, então, ele contempla, o demônio distorce, o homem comum ele busca, o humano glorificado ou o homem glorificado recebe pela visão aquilo que antes só alcançava através de muito suor, muito esforço. Cada qual, porém, permanece fiel ao modo de conhecer que lhe é próprio, que lhe pertence, que lhe é típico, que lhe é específico, dentro da ordem que Deus lhe estabeleceu.